Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a Garcia Moreno. É um prazer contar com vocês, a confiança de vocês para estar aqui conosco, né? Dessa vez para a gente tratar de um tema aí extremamente desafiador, que é uma matéria de natureza jurídica e que deriva desses julgamentos, principalmente esse ocorrido no STF, agora encerrado no último dia 13 de maio de 2021, que dispõe sobre a exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E aí, quando acontecem os julgamentos, essas matérias são bombásticas, estão na mídia, em tudo quanto é portal na internet, meios de comunicação, jornais, e gera um certo debate no entendimento, às vezes até porque a matéria, na sua forma de ser publicada pelos meios de difusão, não obedece a alguns princípios necessários e aí geram mais dúvidas do que esclarecimentos, né? E é por esse sentido que a gente vem aqui de uma forma mais objetiva trazer o conteúdo para que nós possamos entender como que essa matéria merece ser tratada e responder principalmente aquelas dúvidas que fazem parte do cotidiano aí das nossas corporações do agronegócio, seja ela uma sociedade empresária, né? Ou seja ela uma sociedade cooperativa. Então, pessoal, primeira coisa que vale falar sobre esse assunto, a matéria está, essa lide jurídica que existe sobre a existência da incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS não é de hoje, ela é super antiga, desde 2006 nós temos matérias na esfera judicial em relação a esse tema, com um fundamento muito próprio e justo, ok? Por quê? Vale primeiro entendermos sobre o que é que a tributação de PIS e COFINS. PIS e COFINS são duas contribuições sociais em que o seu efeito tributário ocorre sobre a geração de riqueza. Essa riqueza, no conceito do texto legal, é estabelecido pela receita, né, pelo auferimento de receitas. Bem, qual é a motivação, então, de todo o debate? Se eu tenho incidência de outros tributos que são somados no custo daquilo que eu gero receita, então significa dizer que se eu estou pagando algum tributo sobre a receita e nessa receita já existe ICMS, por exemplo, então a hora de eu calcular PIS e COFINS, obviamente eu estou pagando PIS e COFINS sobre ICMS. Um exemplo muito simples, se eu estou fazendo uma venda de 100 mil reais, nessa venda, obviamente, na composição do custo, na composição do preço do produto que eu estou comercializando, se ali há ICMS, ele está somado dentro desse contexto. Se ele está somado, então eu estou pagando PIS e COFINS sobre 100 mil, obviamente eu estou pagando PIS e COFINS sobre uma riqueza tanto da minha parte quanto de uma riqueza que não é minha, porque o ICMS não é uma riqueza do contribuinte, o ICMS é uma riqueza do Estado. Logo, eu estou pagando PIS e COFINS sobre uma riqueza que eu estou gerando para mim e uma riqueza que eu estou gerando para o Estado. Logo, o STF, lá em março de 2017, quando julgou essa matéria, entendeu que era justo que a incidência do PIS e da COFINS não alcançasse a receita global, mas sim a receita global, deduzido daí o ICMS. Ok? Estamos bem entendidos? Fiz esse release aí para nós ficarmos na mesma página e compreendermos a matéria. Só que veja bem, eu falei para vocês que o STF julgou e disse, então, lá em março de 2017, que o ICMS não compõe, então, base de cálculo para PIS e para COFINS. Legal, só que o STF não colaborou muito, porque alguns pontos extremamente importantes foram deixados de lado. Na verdade, a falha não foi nem da Suprema Corte, foi
dos advogados que tocaram aquela ação judicial, porque esqueceram de tratar desse tema no objeto da ação. Então, quando o STF foi questionado a posterior, se manifestou que não tinha julgado aquilo, porque justamente esse ponto não havia sido destacado no pedido da parte. Bem, mas o que eu quero dizer para vocês? Que ontem, né, 13 de maio de 2021, nós tivemos o julgamento em definitivo e que veio trazer um pouco de paz, pelo menos nessa matéria, e que nós vamos tratar hoje aqui, é objeto dos nossos debates. Primeira coisa, nós temos dois pontos que foram julgados ontem no STF, e foram eles. Primeiro, na ação julgada em março de 2017, foi dito que o ICMS não compõe base de cálculo para PIS e COFINS, ou seja, da receita que eu tributo PIS e COFINS, então eu tenho direito de deduzir o ICMS. Mas lá surgiu um embate, um imbróglio terrível, porque os contribuintes passaram a entender, a partir daquele momento, que o ICMS a ser excluído da nota, o ICMS a ser excluído da tributação de PIS e COFINS era o ICMS destacado no documento fiscal, exatamente, aquele ICMS que vai lá na nota, né, no DANF. A Receita Federal, obviamente, por uma questão de lógica, se manifestou contra isso, dizendo que não. O ICMS a ser, então, deduzido da base de cálculo de PIS e COFINS não era aquele que estava no documento fiscal, era sim o ICMS efetivamente pago pelo contribuinte. E aí, pessoal, são coisas extremamente diferentes, os resultados não são nem parecidos. E surgiu mais um grande desafio que essa situação gerou, que foi a nossa insegurança jurídica, principalmente nesses últimos 4 anos aí, de 2017 a 2021, quando nós tivemos finalmente a solução. O julgamento agora, recém, o STF decidiu por 8 votos a 3 que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS é o ICMS destacado na nota fiscal. Olhem bem, pessoal, o que eu falei? ICMS destacado na nota fiscal. Então, essa conta não depende do resultado. Por que eu digo resultado? Porque vocês sabem que ICMS é um tributo não cumulativo. E aquele ICMS destacado na nota não reflete qualquer impacto no ICMS efetivo que eu tenho de encargo tributário sobre uma determinada competência ou operação. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, vejam bem, o ICMS que o julgamento trouxe agora em definitivo a ser excluído da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS é o ICMS destacado na nota fiscal. Tudo bem? Tá entendido esse primeiro ponto? Isso tem alguns pontos relevantes que merecem nossa análise. Primeira situação, é muito comum quando os nossos gestores das corporações vê esse anúncio, toda essa movimentação que está acontecendo nas mídias, achar de imediato que ele já tem algum proveito econômico para ir usufruir a partir desse julgamento. E a gente sabe, eu estou falando aqui, né, para o público da Garcia Moreno, o nosso público da Garcia Moreno é um público de agronegócio, e aí é muito importante que deixemos claro que no agronegócio, nós temos duas situações que prejudicam o resultado econômico dessa operação. Por quê? Se eu vou falar de excluir ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, significa que, primeiro, eu tenho que ter ICMS na minha operação, ok? Isso é pressuposto. Né? Se eu não tiver ICMS, se eu estiver fazendo uma venda diferida, uma venda com suspensão, uma venda com não incidência, alguns exemplos de ICMS, vou excluir o quê? Porque eu não tenho ICMS a ser excluído. Então, esse é o primeiro ponto. Eu só tenho proveito
em primeiro lugar, em primeira análise, naquelas operações em que eu tenho ICMS. Ok? Segundo ponto muito importante. Uma vez eu tendo ICMS nessas operações, eu preciso avaliar se essas operações são geradoras de contribuições para o PIS e para a COFINS. Vejam só que coisa interessante. Nós sabemos, por exemplo, o soja no mercado interno é comercializado sob a condição de suspensão. E assim acontece com a grande maioria dos grãos do Brasil. A maior parte dos grãos brasileiros são comercializados no mercado interno sob a égide da suspensão. Se eu estou vendendo, fazendo uma comercialização, auferindo uma receita e a tributação para o PIS e para o COFINS já está zerada em virtude da operação estar acobertada pela suspensão, eu já não tenho base de cálculo. Se eu não tenho base de cálculo, vejam bem, se eu não tenho base de cálculo, eu vou excluir ICMS da onde? De que valor? Eu não tenho ICMS a tirar em lugar nenhum, porque eu já estou incentivado para fins de PIS e COFINS. Então, não há um proveito econômico a ser usufruído nesses casos. Então, a primeira coisa nas nossas sociedades que precisa ser avaliado é que, tá, nós tivemos um resultado positivo favorável ao contribuinte derivado da nossa sentença do STF, mas eu não vou aproveitar isso para a minha corporação como um todo. Eu tenho que primeiro fazer uma análise dos meus processos internos e verificar efetivamente quais são as operações em que eu tenha probabilidade de ter proveito econômico. Tudo bem? Tá bem entendido isso, pessoal? Uma outra situação que merece uma atenção especial se aplica às sociedades cooperativas. Por que eu lembro aqui das cooperativas? As sociedades cooperativas agropecuárias, elas já estão também inseridas num contexto de benefícios que alcançam o ato cooperativo. Ou seja, se nós irmos buscar a legislação cooperativista, vamos encontrar a medida provisória 258, versão 35, lá de 2001, em que ela já permite às sociedades cooperativas agropecuárias se beneficiarem de exclusões de base de cálculo até o limite das operações realizadas pelos atos cooperativos. Bem, se eu estou dizendo isso para vocês, nós, da Garcia e Moreno, operamos com os nossos clientes, vocês que estão aqui, operamos com os nossos clientes, já buscando fazer com que todo o planejamento estratégico tributário seja voltado de tal forma que a base de cálculo de PIS e da COFINS dos atos cooperativos sejam zeradas. Ou seja, que a instituição consiga contemplar na proporção do ato cooperativo toda o benefício que é permitido a essa sociedade, especialmente derivado da sua fundamentação societária, que é ser uma instituição sem finalidade de lucros. Dito isso, nas sociedades cooperativas, então, nós também temos um outro efeito. Primeiro, eu falei das sociedades empresárias que eu posso ter um produto comercializado em que eu não tenha incidência de PIS e COFINS ou esteja sob a égide de algum outro benefício. A cooperativa também usufrui disso. Juntado à condição de ato cooperativo, nas sociedades cooperativas, então, há uma grande tendência da base de cálculo de PIS e da COFINS já estar incentivada e não alcançar base para fins de eu conseguir, ainda que eu tenha ICMS, ter algum proveito econômico. Então, veja, meus caros, que essa matéria, ela não tem, assim, uma receita específica, não há algo milagroso em que vá trazer um resultado para a corporação apenas analisando uma notícia de mídia ou analisando uma matéria do meu vizinho ou porque deu certo na corporação vizinha, vai dar certo na minha corporação. Não. Nós temos que avaliar os nossos processos para daí sim concluirmos
se há viabilidade ou se não há viabilidade de aplicar as condições da sentença do STF dentro da nossa corporação. Beleza? Esse apoio, todos os nossos clientes contam dentro da consultoria e vocês têm isso daí no cotidiano, 24 horas por dia, junto aos nossos profissionais de PIS e de COFINS. Tudo bem? A segunda situação que nós temos derivada do julgamento do STF, o que acontece? Trata-se da modulação dos efeitos. O que significa dizer isso? De uma forma simplória, a partir de quando que isso vai ter vigência, a partir de quando que isso vai ter validade, eu posso aplicar desde quando? Volta até quando? Minha vida é nova de hoje para frente ou eu posso voltar? Se eu posso voltar, volto até quando? Bem, aí nós temos alguns cuidados e não são poucos. Primeira coisa, a sentença do STF, que teve julgamento dos desembargos de declaração nesse último dia 13 de maio de 2021, trata, na verdade, de sentença complementar àquela emanada lá em março de 2017. E os nossos ministros votaram também por 8 votos a 3, no sentido de que a modulação dos efeitos fica determinada para a vigência da sentença a partir de março de 2017. Isso significa dizer exatamente o seguinte, em poucas palavras, né? Vamos simplificar aqui, sem juridiquês. Hoje, a partir desse julgamento, quem não adotou essa prática e verificar na sua estrutura de informação e planejamento estratégico tributário que existe ainda a possibilidade de ter algum proveito econômico sobre isso, pode, sem necessidade de constituir ação judicial, pode retornar e reapurar as suas contribuições para o PIS e para a COFINS desde março de 2017. Veja bem, pessoal, o que eu estou falando para vocês aqui. Não precisa constituir ação judicial e pode hoje retroagir a março de 2017 e fazer atualização de toda essa apuração de PIS e COFINS, reconhecendo essas diferenças e os valores que serão gerados a favor do contribuinte agora em 2021. Tudo bem? Para quem tem a ação, aí você tem que verificar com o seu advogado responsável, porque o direito daí não retroage somente a março de 2017. O direito seu retroage desde o início de vigência daquela ação judicial. Então, eu conheço ações de 2006, 2009, 2010, 2012, e aí cada um merece e precisa dessa análise junto com o seu corpo jurídico. Ok, pessoal? Essa modulação, ela traz um efeito muito importante e que deve ser atentado, tá? Antes de providenciar qualquer recálculo de PIS e COFINS, mesmo quem não tem a ação e for retroagir hoje a março de 2017 para levantar essas possíveis diferenças, fazer esse cálculo, entender qual é o verdadeiro efeito benéfico à corporação e não esquecer, meus amigos, no agronegócio, as nossas instituições, elas são naturalmente credoras em PIS e COFINS. Então, esse recálculo, na grande maioria, vai gerar, na verdade, não é que vai gerar uma redução do débito, o efeito é redução do débito, porém, dentro da tua estrutura de informação, o que vai acontecer, na verdade, é um aumento do crédito. Quando esse crédito, que é a sobra desse resultado do mês a mês, for aumentado, você tem que avaliar que tipo de crédito que você vai gerar com isso. Primeira coisa, nós temos muitas corporações, mesmo cooperativas, que operam em segmentos de saída tributada. Esses segmentos vão gerar créditos, às vezes, em algumas situações, de difícil recuperação. Do que adianta, então, eu fazer um enorme trabalho, movimentar toda uma máquina interna para gerar um tipo de crédito que esse crédito eu não vou conseguir converter em espécie.
não vou transformar ele num ativo de fácil recuperação. E aí, em alguns casos, as grandes auditorias hoje têm exigido, inclusive, provisões para estornos de crédito, uma centena de outras situações, então tem que ficar atento. Por isso que eu disse inicialmente, cada situação merece uma análise própria, mas, normalmente, vai ser viável a busca desses créditos e essas diferenças quando a corporação opera no mercado interno com venda de produtos não tributados com PIS e COFINS, tá? Porém, neste caso, a redução do ICMS também é significativa, porque, como eu disse para vocês, se eu não tenho PIS e COFINS, meu ICMS também não consegue ser excluído da base. Veja que o efeito ele também não é tão drástico, tá? Por quê? Não adianta eu apenas ganhar. Eu tenho que ganhar, mas eu tenho que levar. Eu tenho que ter um efeito positivo de verdade. Conseguir converter o crédito tributário em espécie. Se eu gerar crédito tributário por gerar, ativar esses valores e eu não ter uma finalidade para eles depois, do que adiantou o meu esforço? Porque vai passar 5 anos e eles vão prescrever. Então, veja que é muito importante um planejamento antecipado, compreendendo efetivamente quais serão os efeitos, para que não haja uma movimentação e um grande esforço da equipe, de consultorias, de auditorias, e depois você chegar à conclusão, na verdade, que você nadou para morrer na praia. Beleza, pessoal? Um outro assunto muito importante. Derivado de ser tradicional nós gerarmos créditos tributários, parte desses créditos, principalmente vinculados às exportações e ao mercado interno não tributário, as corporações desde 2017 e desde sempre, na verdade, vieram constituindo processos administrativos, chamados de pedidos de ressarcimento, compensando esses tributos com tributos de outra natureza administrado pela Receita Federal, gerados através de declaração de compensação. Mas veja bem que aí tem uma pegadinha, e vou dizer o porquê. Muitas das nossas corporações que estão com créditos em objeto de pedido de ressarcimento desde 2017, já tiveram em relação a 2017, 18, 19, algumas até 2020, a homologação dos créditos pela Receita Federal, ou seja, já estão com seus créditos homologados. Porém, a nossa legislação que trata da homologação dos créditos, ela tem uma pegadinha também. Ela diz o seguinte, olha, se eu homologar um crédito para você, e você, depois dessa homologação, retificar qualquer obrigação em relação àquele período e àquele tributo que eu estou homologando seu crédito, eu vou deshomologar o seu crédito. E vou abrir processo fiscalizatório lá. Pessoal, veja quanta atenção e cuidado é merecido nesse assunto, tá? Então, digo isso para vocês porque o mercado vai se transformar agora vai ser bombástico em relação a esse assunto. E nós temos uma certa parcimônia, não estou aqui, pessoal, de forma alguma fazendo qualquer analogia ao sentido de que a gente não deve correr atrás desse recurso, desse dinheiro, quem tem o dinheiro, quem tem o direito. Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que precisamos fazer de forma consciente. Consciente. Antes de tudo, faça o seu estudo. A hora que você tiver com o teu projeto concluído e falado assim, a viabilidade existe, ela é real, vou ter um crédito bom, está aqui o resultado, legal. Conte conosco e pode ter certeza que a Garcia Moreno vai ser total apoio para que você traga esse recurso para dentro da sua corporação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se nós temos participações. Muito importante, uma pergunta aqui do nosso participante, em relação aos créditos constituídos. Se o crédito que eu constituí,
derivado dessa revisão, tá? A partir de 2017, for identificado, eu constituí esse crédito em processo de pedido de ressarcimento. Eu tenho direito de compensar esse crédito com qualquer outro débito administrado pela Receita Federal? Sim, nós temos uma regrinha para isso, tá? A única exceção, se o crédito, olha lá, hein? Se o crédito for crédito vinculado às receitas de mercado interno não tributado ou receitas de exportação, o que é que vai acontecer? Eu tenho sim direito a utilizá-lo na compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal, devendo levar em conta o aspecto do e-social, porque a legislação, desde 2018, travou-nos em dizer, acho que foi, se não me engano, lá em abril de 2018, nós tivemos a lei, né, que trouxe aquela novidade, que imposto de renda e contribuição social das estimativas mensais não são compensáveis com nenhum crédito tributário. E aí nós tivemos um problema grande, um entrave lá com o PIS e COFINS, porque desde então, mesmo que eu aproprie um crédito lá no passado, a partir daquela data, se não me engano, se aplica a partir de 1º de maio de 2018, só pode, aliás, até naquela data, a partir daquela data, não se compensa o crédito mais com imposto de renda e contribuição social, e isso está vigente até hoje, né, pessoal? Então, o que acontece? Se eu levantar um crédito de 2017, eu posso utilizar fazendo compensação desde que o débito seja daquele período de imposto de renda. Já em relação a outros tributos administrados pela Receita Federal, eu posso fazer a compensação natural, inclusive do crédito previdenciário, tendo cumprido aí o requisito que tanto o crédito quanto o débito precisam estar compreendidos em períodos e competências a qual a minha corporação esteja obrigada à entrega do e-social. Na verdade, não é nem bem a entrega do e-social, é o cumprimento da DCTF Web que a Receita conta, tudo bem? Então, quem está entregando a DCTF Web desde agosto de 2018, que é a maioria, grande maioria das corporações do agronegócio, então significa que os novos créditos de PIS e COFINS identificados a partir de agosto de 2018 podem ser compensados com débito também levantados a partir dessa competência agosto de 2018. Débitos, nesse caso, podem ser previdenciários, pode ser DARFs em geral, exceto o imposto de renda e contribuição social das estimativas mensais, ok? Vamos lá. Uma pergunta também interessante aqui, como proceder com relação ao aproveitamento de crédito de PIS e COFINS? Já que sobre as saídas, irei retirar o ICMS da base de cálculo. Olha só, hein? Veja, isso daí vai ser um outro problema. Nós até antes de começarmos o evento aqui, nós estávamos conversando com a nossa equipe, que a gente estuda isso aí cotidianamente, e já é esperado, tá? Já é esperado uma frente da Receita Federal nesse sentido aqui. Muito obrigado pela pergunta, extremamente pertinente. O que o nosso amigo perguntou? Para lá. Se na receita eu vou excluir o ICMS para mim calcular o débito, então quando eu estiver escriturando meus créditos da não cumulatividade lá do PIS e COFINS, será que eu vou ter que também tirar o ICMS? A princípio, nós não temos hoje nenhuma matéria de cunho legislativo a nível de leis complementares ou ordinárias, bem como não temos nenhuma sentença judicial que nos induza a esse entendimento. PIS e COFINS é um tributo de natureza financeira e a legislação que o estabeleceu em relação ao tema crédito o estabeleceu na condição que o direito, a base de cálculo para a geração de crédito é o gasto. Então, o gasto é a matéria de natureza financeira. Então, ali dentro, compõe tudo aquilo que me gerou me compôs o preço de compra. Então, não teria que tirar o ICMS para a geração do crédito. Veja bem, não teria que tirar o ICMS nas entradas para a geração de crédito. Mas isso, pessoal, está com os dias contados.
Por quê? Na IN 1911, a Receita já tinha feito, vamos dizer assim, dado um leve toque nesse sentido. Mas vocês estão ouvindo que recentemente nós estamos com um grande debate lá em Brasília, em que se pretende esse ano votar a reforma tributária. O presidente da República e o Ministério da Fazenda e todos os entes ali do Poder Executivo estão desesperados para que os presidentes da Casa do nosso Congresso Nacional entrem num acordo para pautar, como parte da reforma tributária, em vez de fazermos uma reforma mais completa, fazermos de imediato, e pode ter certeza que esse julgamento agora vai forçar mais a barra ainda, fazermos de imediato, primeiro, como uma reforma tributária parcial, né? A primeira reforma seria a reforma do PIS e da COFINS, com a unificação dela e instituição da CBS. Nós já falamos bastante no portal sobre a CBS, lá na Garcia e Moreno, porém, o que é muito importante, a CBS já traz esse conceito. No conceito da CBS, o texto dela já estabelece que o ICMS, se ele foi tirado da base de cálculo para quem estiver te vendendo, será excluído da base de cálculo para quem está escriturando o crédito. Então, veja só que o governo está preocupado com isso, porque você imagina, a partir do momento que o STF vai lá e diz o seguinte, olha, sobre a receita, o ICMS não compõe base de cálculo, mas no outra porta, no outro lado da não cumulatividade, eu uso o ICMS para gerar crédito, então a conta não fecha. É óbvio que o governo vai lutar para vencer essa corrente aí, e podem ter certeza, tá, pessoal? No decorrer desse ano aí, esse tema certamente será dado uma solução a nível legislativo. Tudo bem? Temos mais alguma pergunta, algum ponto que mereça abordagem? Deixa eu ver com a nossa equipe aqui, se nós temos algum ponto que a gente esqueceu de falar. Muito interessante, nós recebemos uma pergunta aqui. Veja só, nós temos um contribuinte que, por uma medida conservadora dele, ele veio utilizando para excluir da base de cálculo do ICMS nos últimos anos, o ICMS efetivamente pago. Era uma medida conservadora, inclusive indicada pela Garcia e Moreno para quem não tinha uma proteção judicial. E aí, o que aconteceu? Com essa nova decisão do STF, abriu-se o leque e aumentou, na verdade, o direito dele, então ele não vai partir mais para vamos dizer assim, excluir da base de cálculo apenas o efetivamente pago, mas sim todo o valor que estava constante da nota fiscal. Bem, neste caso, o que vai acontecer? Ele também tem o direito de voltar lá aonde a ação dele estava iniciando vigência, ou em último caso, em março de 2017, e refazer a sua apuração de PIS e COFINS, identificando possíveis créditos tributários. Pessoal, vocês vejam que a matéria, ela não é, embora seja uma matéria de grande alcance, ela não é uma matéria para uma delonga, porque eram apenas 2 pontos que essencialmente criavam todo o entrave do sistema tributário de PIS e COFINS. Pensando dessa forma, vocês têm a Garcia e Moreno como apoio, tem todo esse trabalho que vocês contam no cotidiano de vocês aí, para os esclarecimentos, tem um sistema de consultoria formal, suporte online, vocês sabem que a gente aqui trabalha para fazer o máximo esforço de corresponder à confiança que nós recebemos cotidianamente de todos os nossos usuários, tá? E deixaria aqui para vocês, para quem chegou depois aí, né, o nosso pedido, se inscreva aqui no canal Tributo do Agro, esse canal pertence a Garcia e Moreno, é o meio de transmissão que nós temos para chegar nesses casos de vídeos, né, para ter essa interação mais fácil, é o meio mais rápido que nós temos para chegar em vocês, clientes. Então, se inscreva aí, aí você consegue acompanhar o nosso conteúdo. Até aproveitando, toda semana nós fazemos um encontro desse.
toda semana nós temos um Webinagro. Se você olhar o histórico do canal aí, você vai ver que tem muita matéria legal, por exemplo, discutido nas semanas anteriores. Na próxima semana, por exemplo, nós temos um encontro para falar sobre FD Reinf, que agora, desde o dia 1º de maio, tivemos aí um impacto importante na alteração da forma de prestar a informação do Fundo Rural dentro das obrigações acessórias nas corporações do agronegócio. Beleza? Pessoal, temos alguma pergunta? Esses créditos, quando na base de cálculo, eles são pagamento indevido a maior? Não, espera lá. Qual que foi? Esses créditos, quando eu ajusto na base de cálculo, são de pagamento indevido a maior? Olha, tem uma pergunta... mas eu não estou vendo essa daqui no chat, mas tudo bem. Hã? Tá. O que acontece? Uma das perguntas que chegou para nós aqui agora também. Quando eu voltar lá e refazer o cálculo, tá? Isso vai se tornar um pagamento indevido a maior? Depende. Se eu chegar em determinado mês e identificar que naquele mês eu tinha feito um pagamento, tinha calculado um débito, e agora na recuperação de crédito aquele débito vai se reduzir ou até ser eliminado, isso é um pagamento a maior. Vou pedir uma restituição desse pagamento que eu havia feito. Se eu, no regime não cumulativo, já estava agregando crédito e já tinha abatido o meu débito, na verdade, como eu disse anteriormente, o que a gente vai estar fazendo é uma alavancagem do crédito que eu tenho. Tudo bem? Lembrando sempre, pessoal, e vou fechar com essas palavras aqui para vocês, tomar muito cuidado que na não cumulatividade, que é o grande foco das corporações do agronegócio, né? Porque nós todos praticamente estamos obrigados aí a não cumulatividade das contribuições para o PIS e para a COFINS, não esquecer, não basta gerar crédito, nós temos que gerar crédito com qualidade. Se eu gerar um crédito que não vai fazer diferença e apenas vai se trazer efeitos de inclusão de moeda podre dentro do meu ativo, que finalidade isso vai ter? Não esqueça de pensar isso, converse com seus profissionais, converse com a sua equipe, com o seu contador, os controles, seus gestores, tá? E nós estamos à inteira disposição para todos os esclarecimentos. A gente te aguarda na consultoria. Um forte abraço, pessoal. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e certamente espero vocês também na próxima semana, dia 20 de maio, às 9 horas da manhã, no nosso evento de EFD Reinf para o agronegócio. Gente, muito obrigado pela atenção, saudações a todos, um forte abraço e até a próxima.